Olá a todos. Essa é uma aula teste para um projeto que eu pretendo fazer para gravar videoaulas com resoluções de questões do Enem e outros vestibulares para ajudar os estudantes, principalmente em meio à situação que vivemos atualmente de uma pandemia. A questão que eu escolhi aqui foi a seguinte: o texto, eu vou resumir o que o texto fala. O texto ele nos expõe um dispositivo que mede a massa de um íon. E esse íon ele realiza um movimento helicoidal em um campo magnético uniforme. Repare, as linhas de campo estão denotadas aqui por B e a trajetória é helicoidal. No texto é enfatizado o seguinte: a trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano Y e Z. E a questão pede o valor da massa do íon em termos da carga, do campo, do número de voltas e do tempo. Como é que a gente pode fazer isso? Repare o seguinte: a força magnética ela pode ser facilmente determinada utilizando a seguinte fórmula: produto da carga com a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo θ, sendo que θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Por exemplo, eu tenho uma carga aqui e ela possui uma certa velocidade. E eu vou desenhar aqui em amarelo linhas de campo magnético. Essas linhas representam o meu campo. Então, esse ângulo entre o vetor V e B é o ângulo relativo a esse seno aqui que está na fórmula. Para a questão, a gente tem que a nossa velocidade pode ser reescrita como uma velocidade angular vezes o raio, tendo em vista que, por o movimento ser uma composição de um movimento circular e uma translação ao longo do eixo X, então existe um raio muito bem definido nessa trajetória, que seria o raio de cada circunferência nesse plano aqui. Ó. Em cada ponto eu vou ter o meu raio, o mesmo raio. Então, eu posso escrever com propriedade essa fórmula aqui. E eu posso substituir aqui na equação da força magnética. Então, força vai ser a carga vezes a velocidade angular vezes o raio, que eu substituí pela velocidade, vezes o campo vezes o seno do ângulo θ. Agora, bora analisar o ângulo θ. Analisando o ângulo θ. A questão diz que o movimento helicoidal, repare aqui, o movimento helicoidal é uma composição de um movimento circular uniforme e uma translação. Então, a gente tem um movimento circular uniforme mais uma translação. A gente sabe que do movimento circular uniforme, vou tentar desenhar um círculo aqui, o vetor velocidade ele vai ser sempre tangente à minha trajetória em qualquer ponto que eu tome esse vetor. Então, se eu tenho esse ponto A bem aqui, a minha velocidade vai ser tangente ao ponto A. Se eu tenho o ponto B, a minha velocidade vai ser tangente ao ponto B. Só que para a trajetória helicoidal, a gente tem o seguinte aqui. Bora dizer que eu quero esse ponto aqui em amarelo. Então, nesse ponto, a minha velocidade ela vai ser tangente a esse ponto, V. Eu posso pegar um ponto aqui mais embaixo, por exemplo. Bora dizer aqui. Vou chamar de ponto B.
a minha velocidade vai ser tangente a esse ponto. Então, nota o seguinte, não importa o ponto que eu pegue essa velocidade, ela sempre vai ser perpendicular à linha de campo magnético. Eu vou anotar isso aqui para deixar mais claro. O vetor V será perpendicular a B. Bora ver de novo isso, só para ficar bem claro. O meu vetor velocidade, ele vai ser sempre perpendicular à minha linha de campo B. Se eu pegar um ponto bem aqui, eu vou desenhar de verde agora. Se eu pegar um ponto aqui, nesse local, a minha partícula vai ter uma certa velocidade V. Se eu fizer uma projeção até a linha de campo B, eu vou ver que ela tem 90 graus. Esses dois vetores têm 90 graus entre si. Então, eu posso colocar na minha fórmula aqui. Lembra, força é carga, velocidade angular, raio, campo, seno de que ângulo? Seno de ângulo de 90 graus, que é o ângulo que eu tenho entre a velocidade e o campo magnético, aqui nessa figura. E esse seno, ele vale 1. Portanto, a minha força, ela vai ser a carga vezes a velocidade angular, raio, vezes o campo. Bora guardar essa fórmula aqui. Eu vou chamá-la de 1. Voltando para o enunciado da questão, a gente tem a parte mais importante, composição de um movimento circular uniforme. Qual é a força que é responsável por manter um movimento circular? O movimento circular é mantido graças à força centrípeta. Força centrípeta. Ou seja, a força resultante é a força centrípeta. A fórmula dela é a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Eu vou chamar essa equação de 2. Então, se eu igualando a equação 1 com a equação 2, eu tenho o seguinte, que essa parcela aqui vai ser igual a essa parcela. Ou seja, carga, velocidade angular, raio, B, vai ser igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Eu posso eliminar esse ômega aqui, com o quadrado aqui, que vai sobrar só ômega, e esse R. Então, o meu Q, aliás, eu vou ter Q, B é igual a M, ômega. Só que eu não tenho esse ômega como dado da questão. A questão ela vai querer em função do campo, número de voltas, carga e tempo. Então eu posso escrever esse ômega da seguinte forma. Se a gente lembrar de movimentos periódicos, a gente tem que ômega é o número 2π vezes o número de ciclos dividido pelo tempo, que leva para realizar esse número de ciclos. De novo, 2π é um ciclo completo, vezes o número de ciclos. Então, eu estou multiplicando por um fator inteiro esse número de ciclos, dividido pelo tempo que leva para realizar esse número de ciclos. Então, eu posso substituir aqui nessa equação que B é igual a M vezes 2π vezes N sobre T. E por fim, eu quero a minha massa, né? Eu vou isolar essa massa. A massa vai ser igual a Q vezes B, o T passa para lá multiplicando, dividido por 2π vezes N. Essa é a minha resposta. A resposta vai ser a letra A.